Saudação a todos vocês que me assistem. Muito prazer, meu nome é professor Rafael. Trabalharei com vocês a disciplina de redação. Nesse primeiro bloco, nós falaremos sobre preconceitos. Uma visão estrutural. Preconceito, você tem medo de quê? Você tem medo de quem? Iniciaremos esse bloco com uma definição do que vem a ser preconceito. Então, primeiramente, nós devemos saber que preconceito é algo não científico e ele vai se definir exatamente pelo simples fato de eu conceituar algo, conceituar uma situação, antes mesmo de ter um conhecimento sobre aquilo. Por esse motivo, ele é não científico. Depois nós teremos uma divisão no campo dos preconceitos e essa divisão ela enquadra os vários tipos de preconceitos existentes na sociedade. Com essa abertura, eu falarei rapidamente um pouquinho de cada uma para que você se norteie em relação à série, ao bloco preconceitos. Começaremos com a misoginia, que, a meu ver, é um dos preconceitos mais antigos e estruturais da humanidade. A misoginia é aquele desejo de afastar uma pessoa pelo simples fato dela carregar consigo genuinamente uma outra sexualidade. Eu vou inferiorizar as mulheres por elas serem mulheres. Eu vou diferenciar o tato por ela ser mulher. Eu vou pagar menos para as mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. A esse nome, a essa aversão, eu chamo de misoginia. A posteriori, eu tenho o racismo, considerado o pai de todos os preconceitos. Um legado terrível e tenebroso da escravidão que nós ainda temos no nosso caldo cultural até hoje. O racismo é quando eu quero diferenciar, afastar aquela pessoa pelo simples fato dela ter uma melanina, um tom, uma etnia diferente daquela que eu prevejo, que eu desejo e que eu acho ser a etnia correta. Depois, nós temos a homofobia. Homofobia é aquele desejo, é aquela aversão de afastar aquela pessoa pelo simples fato de sua orientação sexual, como ela se identifica. Por ela se identificar com uma pessoa do mesmo sexo, para mim ela não serve, para mim ela está inadequada, ela não entra na bolha social que eu planejo, que eu faço, que eu normatizo. Depois, nós temos o preconceito da demofobia. Eu quero afastar uma pessoa de mim, de perto de mim, pelo simples fato dela ter condições sociais financeiras inferiores às minhas. Eu não convivo, eu não converso, eu não comungo ali em um mesmo ambiente daquela pessoa pelo simples fato dela ser e estar em uma condição salarial muito inferior à minha. A posteriori, eu tenho a xenofobia, quando eu não aceito que um estrangeiro, que uma pessoa de outro país venha com sua cultura, venha com suas riquezas, venha com a sua diversidade adentrar o meu país e trazer, muitas vezes, para a nossa nação, uma colaboração, seja intelectual, seja literária, enfim. Quando eu quero expulsar esse estrangeiro que já está no meu país, eu incorro num preconceito chamado de xenelasia. Eu desejo expulsar, para que assim eu conviva somente no meio dos meus. E por último, mas não menos importante, a lipofobia. A lipofobia eu quero afastar de mim, eu tenho aversão àquelas pessoas que socialmente estão com um peso acima daquilo que a sociedade diz ser correto. Depois, dentro do campo do preconceito, nós temos a intolerância. A intolerância é um fator também, hoje em dia, do preconceito. A intolerância surge a partir do momento que eu tenho a minoria. A intolerância vai se dividir em intolerância passiva e intolerância ativa. Intolerância passiva, ou tolerância passiva, melhor dizendo, é quando
Eu aceito uma outra pessoa, mas não aceito dentro da minha casa. Eu aceito um homossexual, mas eu não aceito que o meu filho seja homossexual. Eu aceito os transexuais, mas eu não aceito que em minha casa tenha um transexual. Então, a isso eu chamo de tolerância passiva. Esse tipo de tolerância nós devemos evitar e muitas vezes pensar, porque nós incorremos nisso sem mesmo percebermos. E há também a tolerância ativa. Tolerância ativa é aquela que nós devemos buscar. Nós reconhecemos as diversidades na pessoa. Nós reconhecemos que na nossa sociedade existem heterossexuais, bissexuais, homossexuais, transexuais. Existem brancos, chamados de caucasianos, existem negros, existem indígenas, existem várias pessoas. Somente quando nós chegamos à tolerância ativa é que nós chegaremos à promoção humana que todos nós almejamos. E aí vem para nós uma pergunta: qual é o limite, então, dessa minha intolerância? Para que eu tenha um limite na minha intolerância, eu preciso levar dois conceitos em prática, colocar no dia a dia esses dois conceitos. Quais são eles? A lei e a ética. Eu não posso justificar, o meu pai é racista porque ele é assim. Não, ser racista é um preconceito. Existem leis e nós nos enquadramos socialmente em leis. Então eu não justifico, o meu pai é assim, ele é racista. Tem leis e por essas leis, a partir do momento que ele verbaliza, ele precisa ser responsabilizado. Existe conosco, para nós, um pensamento de um filósofo que diz o seguinte: fala se queres que te conheça. Quando eu digo fala se queres que te conheça, é exatamente isso que eu quero dizer. A partir do momento que eu falo, pela minha fala, eu me torno eternamente responsável. No nosso cotidiano, nós lidamos diariamente com piadas preconceituosas e muitas vezes nós não percebemos que essas piadas são preconceituosas. Primeiramente, nós gostamos de piadas porque a piada, de fato, não diz respeito a mim, não diz respeito a você, ela sempre diz respeito a um terceiro, a uma outra pessoa. Por isso que a piada é engraçada. Devemos evitar uma piada não porque ela fala do outro, mas nós devemos evitar uma piada porque nós transferimos em grande extensão para aquele alvo, para aquela minoria, tudo aquilo que por dentro nós ainda não estamos socialmente, psicologicamente trabalhados. A piada, ela é terrível pelo simples fato que ela lança para a nossa sociedade uma abertura para a violência. Tentem pensar em uma piada de homossexuais que não seja homofóbica, uma piada de mulher que não seja misógina, uma piada de negros que não seja racista. Por muitas vezes já tentei pensar e repensar, eu não consigo chegar a uma piada que ela não tenha um fundo preconceituoso.